No início da década de 1990, o mundo assistia a uma transformação acelerada. A queda do Muro de Berlim ainda ecoava, a globalização ganhava força e a revolução digital já se insinuava no horizonte. Em meio a tantas mudanças, no dia 3 de maio de 1991, em Londres, nascia um menino que, anos depois, seria lembrado como o primeiro santo millennial, Carlo Acutis. Filho de pais italianos, Carlo veio ao mundo em uma capital cosmopolita, marcada pela diversidade cultural e pelo ritmo moderno da vida urbana. Mas, logo após seu nascimento, a família retornaria para Milão, onde o menino cresceria. O que parecia ser apenas uma vida comum, destinada a seguir o curso normal da juventude, logo se revelaria uma jornada extraordinária, que uniria fé, simplicidade e tecnologia. Desde muito cedo, Carlo demonstrou uma sensibilidade especial para as coisas de Deus. Aos 7 anos, recebeu a primeira comunhão, uma permissão rara concedida pela maturidade de sua fé. Ali, naquele encontro inicial com a Eucaristia, algo se consolidou, um vínculo indestrutível com o mistério central do cristianismo. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, dizia ele. Uma frase curta, mas que carregava toda a essência de sua espiritualidade. Enquanto outros meninos sonhavam com carreiras, riquezas ou aventuras, Carlo escolhia uma rota diferente: viver próximo de Jesus. Sua rotina refletia essa escolha. Participava da missa todos os dias, fazia adoração eucarística e até pequenos sacrifícios em silêncio, oferecendo-os em reparação às ofensas contra Deus. Mas não era um jovem isolado do mundo. Gostava de videogames, estudava, tinha amigos. O diferencial estava em sua capacidade de integrar a fé ao cotidiano, sem divisões, sem contradições. Na escola, Carlo era visto como um colega alegre, extrovertido e generoso. Não escondia sua fé e não tinha vergonha de se declarar cristão em um ambiente onde muitas vezes a religião parecia ultrapassada. Sua paixão pela tecnologia se revelou cedo. Fascinado pelo mundo digital, aprendeu a programar páginas na internet e decidiu usar esse conhecimento de maneira criativa, criar um site para divulgar milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja. Para ele, a internet não era apenas entretenimento, mas uma nova praça pública onde a fé podia ser anunciada. Ao mesmo tempo, Carlos se aproximava dos pobres e necessitados, dava parte de sua mesada a quem lhe pedia ajuda, visitava pessoas em dificuldade e tinha sempre uma palavra de bondade. Seus amigos testemunhavam que, ao lado dele, havia sempre um clima de alegria simples, mas profunda. Durante as férias em Assis, Carlo encontrou na espiritualidade franciscana um caminho que se encaixava perfeitamente na sua forma de viver a fé. Alegria, contemplação da natureza, proximidade com os necessitados e amor pela simplicidade. Ali, na terra de São Francisco, Carlo consolidou uma espiritualidade que unia tradição e modernidade. Não havia oposição entre tecnologia e oração, entre videogames e rosário, entre juventude e santidade. Tudo podia ser vivido com intensidade, desde que estivesse orientado para o essencial: permanecer junto de Deus. Em outubro de 2006, um acontecimento inesperado mudou completamente a vida de Carlo. Após exames médicos, veio o diagnóstico: uma forma agressiva de leucemia. A notícia devastadora foi recebida com serenidade surpreendente. Em vez de se desesperar, Carlo decidiu transformar sua dor em oferta. "Ofereço meu sofrimento ao Santo Padre e pela Igreja", disse ele. Nos poucos dias que se seguiram, sua saúde piorou rapidamente. Internado em Monza, recebeu a unção dos enfermos. Aos 15 anos e 6 meses de idade, no dia 12 de outubro de 2006, Carlo faleceu. Mas para aqueles que o conheceram, não foi apenas a morte de um adolescente. Foi o início de uma devoção que cresceria como chama viva, alimentada pela fé de milhares de pessoas. O corpo de Carlo foi sepultado inicialmente em Ternengo, mas depois transferido para Assis, a cidade que ele tanto amava. Ali, no Santuário do Despojamento, milhares de peregrinos passaram a visitá-lo pedindo graças e deixando testemunhos de fé. Pouco tempo depois, em 2011, nasceu em Milão a Associação Amigos de Carlo Acutis, dedicada a promover sua memória e a reunir testemunhos de pessoas tocadas por sua vida. O processo de beatificação foi aberto, e entre 2013 e 2016, a investigação diocesana recolheu provas, relatos e documentos. Foi no Brasil que aconteceu o primeiro grande sinal atribuído à intercessão de Carlo. Em 2010, um menino de 6 anos, portador de grave anomalia no pâncreas, foi levado por seus pais até uma igreja onde
onde estava exposta uma relíquia de Carlo, um pedaço de sua roupa. Ali, diante da relíquia, a família rezou. O menino tocou o tecido e, de maneira inexplicável, foi curado imediatamente. Médicos confirmaram, não havia mais anomalia. O inexplicável tornara-se visível. O Vaticano iniciou uma longa investigação, reunindo pareceres médicos e teológicos. Em 2019, o Papa Francisco reconheceu oficialmente o milagre. Este foi o passo decisivo para que, em 2020, Carlo fosse beatificado em Assis, diante de uma multidão emocionada. Mas a história não parou aí. Em 2022, na Costa Rica, uma jovem chamada Valéria Valverde sofreu um grave acidente de bicicleta enquanto estudava na Itália. O traumatismo craniano foi devastador. Em coma, os médicos não viam esperança de recuperação. Sua família, em desespero, recorreu à intercessão de Carlo. E, contra todas as previsões médicas, Valéria não só sobreviveu, recuperou-se totalmente, sem sequelas. Mais uma vez, a ciência não encontrou explicação. Após rigorosa investigação, em 2024, o Papa Francisco reconheceu oficialmente o segundo milagre. Estava aberto o caminho para a canonização. Em 2025, a Igreja celebrou um marco histórico. Carlo Acutis, jovem da era digital, tornou-se santo. Um adolescente do século XXI elevado aos altares, símbolo de que a santidade é possível em qualquer tempo, em qualquer contexto. De Londres a Milão, de Assis ao Brasil e a Costa Rica, a notícia se espalhou. Carlo tornou-se um ícone para jovens católicos e para todos aqueles que buscam viver a fé no mundo moderno. Era o reconhecimento oficial de uma vida simples, mas radicalmente voltada para Deus. O legado de Carlo é profundo. Chamado de ciberapóstolo da Eucaristia, ele provou que a internet, tão marcada por distrações e superficialidade, também pode ser um espaço de evangelização e encontro com Deus. Seu site sobre milagres eucarísticos, criado ainda na adolescência, continua ativo, sendo acessado por milhares de pessoas ao redor do mundo. Quadrinhos, livros e produções audiovisuais já foram dedicados à sua história, apresentando-o como modelo de santidade acessível. Mais do que isso, Carlo se tornou um símbolo para os jovens, mostrando que a fé não é incompatível com a vida digital, mas pode ser vivida plenamente, mesmo na modernidade. Carlo Acutis nos deixa uma lição poderosa. A santidade não é uma realidade distante, reservada a monges ou mártires de tempos antigos. Ela é possível aqui e agora, no cotidiano, no mundo digital, na vida simples de qualquer jovem. Sua mensagem é clara: estar sempre próximo de Jesus. Esta é a estrada, a verdadeira autoestrada para o céu. Ao olhar para sua vida, percebemos que a revolução que ele nos propõe não está nas máquinas, nos algoritmos ou nos bytes, mas no amor. O amor que transforma, que conecta, que dá sentido. Em um mundo acelerado, marcado pela pressa e pelo vazio, Carlo nos convida a parar, a contemplar e a viver com intensidade aquilo que realmente importa. Sua história é uma prova viva de que a santidade é possível até mesmo na era digital. Muito obrigado por assistir até o final. Se essa história inspiradora de Carlo Acutis tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Assim, você nos ajuda a levar mais conteúdo de fé, história e inspiração para muito mais pessoas. Até o próximo vídeo!